Olá pessoal, tudo bem? Hoje é nosso quadro Construindo o Futuro, onde eu encontro com líderes de mercado, aqueles caras que nos inspiram, que sempre tem uma mensagem muito legal para passar para a gente. E eu estou aqui hoje com o Dominique de Souza, um dos diretores da Gartner. Dominique, muito obrigado por você estar aqui hoje, que legal a sua presença. Tenho certeza que a gente vai ter muito o que conversar. Muito legal, Vinícius. Obrigado. Construir o Futuro é um programa que eu sempre vejo, gosto muito e eu sei por que vocês estão aqui, porque realmente são papos muito legais. Eu até acompanhei bastante aquele do Taurion, foi super legal. Você gostou? Gostei, legal, um ambiente bem intimista, um negócio bem gostoso. O Taurion, ele tem... César é um sócio, é um amigo também, ele passou uma mensagem fantástica pra gente e tenho certeza que esse papo também vai ser muito gostoso e muito bom a gente estar junto, cara. Que bacana. E obrigado pelo seu tempo. Que legal a gente estar aqui hoje batendo esse bom papo. Legal. Tô disponível, eu queria até explorar aí. Com certeza. Eu queria primeiramente ouvir de você um pouco a sua história. Você tem uma história fantástica, eu acho que a gente fala muito de alta performance, né, pessoal? Eu, pelo menos, nos últimos anos, sou muito ligado em alta performance. Como pessoa, como executivo, eu posso cada vez mais aumentar a minha performance, me conectando de maneira cada vez mais... Construir uma performance saudável, né, cara? Porque de nada adianta também a gente construir uma performance tóxica. E você é um cara que eu admiro, cara. Você é um cara que realmente conseguiu, além de um triatleta, é um Ironman, conseguiu aí grandes feitos, não apenas na vida pessoal, mas na vida também executiva. Eu gostaria primeiramente que as pessoas que aqui não te conhecem, que você falasse um pouco sobre você, que você se apresentasse, por favor. Lógico, Vinícius. Para mim, assim, até quero te agradecer te entregando essa obra aqui, que é um livro que eu... Olha que honra! Aí para você. Legal. É o Vencer 360. Muito obrigado. E ele toca muito nisso, né? Esse equilíbrio da alta performance dentro do mundo corporativo mesmo. Muito bom. Porque as pessoas, infelizmente, estão adoecendo, se é por causa do FOMO, síndrome do impostor, outro burnout. Então a gente precisa ter esse cuidado 360 graus. Então eu queria até te agradecer o espaço. Muito bom, e depois eu vou querer um autógrafo aqui, uma dedicatória sua, vai ser um prazer. Sem dúvida, e assim, eu sempre quero te inspirar a publicar livros, porque a educação é uma coisa muito importante, a gente precisa dar foco, principalmente para essa garotada que tem que lidar com muitas inferências, tanto desde inteligência artificial até efetivamente a inferência de nós, seres humanos, somos mais lentos no tratar emocional, né? E essa sua trajetória, quando você decidiu começar a escrever, começar a mudar a sua vida, como foi essa trajetória de você poder se transformar ter comportamentos de alta performance? Você fala até abertamente que você perdeu muitos quilos, você decidiu ser um triatleta. Como foi esse caminhar? Porque é difícil, né, cara? Eu tento malhar. Como é que tudo isso cabe dentro das suas 24 horas, meu amigo? Você é escritor, você é Ironman, você é um grande executivo. Como é esse seu dia? Qual foi esse estralo que te motivou a mudar a sua vida pessoal? É muito legal essa sua pergunta, Vinícius, porque eu acho que todos da audiência que assistem a gente passam por isso. E tem até a pirâmide de Maslow que mostra isso, né? A gente vai crescendo e a gente vai sempre com aquele foco de sucesso, fazer dinheiro. Em um determinado momento eu foquei tanto nisso que acabei adquirindo os 30 quilos a mais, que nem você mencionou. E aí eu cheguei num momento que eu falei assim, ou eu resolvo isso, e eu lembro que eu estava com os meus 40 e poucos anos, ou eu resolvo isso, ou eu vou encurtar a minha vida. Então, a ideia é fazer isso. Aí, nesse processo, acabei emagrecendo 30 quilos. E foi um negócio interessante porque o triatlon, ele entrou, entre aspas, uma coisa muito sem querer, porque foi para evitar lesão. Por quê? Eu lembro... Tu não pensa que... eu penso ao contrário, né? É pra moer o homem lá. Mas o que eu descobri? Eu sempre, logicamente, gostei de esporte, essas coisas. Mas eu começava a correr, aí me lesionava. Porque eu corria. Certo. Aí eu começava a nadar. No meu caso, engordava porque não queimava caloria o suficiente, mas também porque eu comia muito. E depois, quando eu fazia bike, vinha outras lesões. Aí o que eu percebi? Quando eu comecei a treinar o triatlon, enquanto eu fazia a corrida,
aí descansava certos músculos nadando e descansava os músculos andando de bike, aí fazia musculação, depois eu voltava para corrida. E depois disso, por incrível que pareça, eu tinha muito mais lesão antes do que agora no triatlon. E são provas de 7, 8 horas, que eu não sou bom que nem os caras lá que fazem muito menos, mas eu demoro na minha última prova, foram 7 horas. Mas o treino diário, te preserva de toda a parte de lesão. Mas esse é o grande desafio, né? Porque quando você treina diariamente, seja lá o que for, né? Sim. Seja lá o que for. Então, assim, esse mindset seu de treinamento, de alta performance, de você estar sempre se desenvolvendo, fez você realmente perder os quilos que você queria, alcançar os objetivos na vida pessoal. E quando a gente fala de alta performance na vida pessoal, né, a palavra alta performance ela é uma palavra multidimensional, né? Tem muitas dimensões. Até mesmo você estava até comentando, cara, da sua obra, que você essa obra aqui do Dominique, você falou um pouco sobre essa questão da parte financeira, da parte físico-mental, da parte de vendas, aonde a alta performance ela não está ligada apenas à parte saudável do corpo, né? Quando a gente olha aquela roda da vida, né, tem muita coisa que está envolvida. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra que você trouxe, porque muito me chamou a atenção as coisas que você escreveu aqui, principalmente quando a gente olha a parte financeira, físico-mental e vendas. Como é que você enxerga esse Vencer 360? Eu gostei que você tocou no assunto que é muito legal, que é justamente a roda da vida. Então, não é a roda da vida, mas dentro do método, você tem uma mandala. E nessa mandala, logicamente, ele documentou a trajetória de 30 anos na área comercial e assim por diante. Mas, o que eu percebi? Quando você começa a ter sucesso, você desequilibra as outras partes. E uma delas, principalmente para quem está na área comercial, aliás, todos estamos na área comercial, mas eu tinha isso como profissão, me descuidei porque eu sempre achava, não, eu vou fazendo negócio e ganho comissão, mas por mais que eu ganhasse comissão, eu não estancava o sangue, o dinheiro que se perdia. Então eu falei, opa, a gente precisa passar para os outros, e é isso que eu estou tentando incentivar através da educação, o básico do financeiro. E eu acho que hoje, se você pensar só em fluxo de caixa, você consegue entender o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, e você começa a se organizar. Só que o que acontece? Você vai tentando de qualquer jeito, sem cuidar 360, aí você vai não treinando, aumentando o peso, correndo. Se você parar e entender 360 graus, muda o aspecto. Aí eu vou te dar um exemplo que nem você falou. Antes eu não tinha 20 minutos para treinar. Hoje eu treino 2 horas por dia. E eu continuo com 24 horas. Você continua 24 horas. Então dá espaço. Tem como fazer. Só que você tem que disciplinar e mudar alguns hábitos. Só que não os mais prazerosos, né? Exato. Você vai parar com o vinho. Não faça isso. Tem que ser coisas, e a gente vai falar disso daqui a pouco, mas tem que ser coisas associadas que te dão prazer. Se não, vai ficar um sacrifício, aí não é sustentável. Aí você desiste. E quando você tem vários executivos aqui, executivos que estão nos assistindo, empreendedores que vão nos assistir, como é que esse cara hoje, um cara que está cada vez mais lapidando sua alta performance, por onde ele pode começar? Porque eu vejo que você abordou pontos importantes aqui. A parte financeira é importante para dar tranquilidade para essa pessoa. A parte físico-mental também muito importante. A parte de vendas, negócios, todas essas questões. Mas quais são esses primeiros passos? Por exemplo, eu lá atrás, uma coisa que me ajudou muito foi estudar cada vez mais sobre a vida minimalista. A vida minimalista, ela meio que é como se eu tirasse as pedras da minha mochila, tornou minha mochila mais leve. Eu comecei a focar mais no que realmente importava na minha vida, comecei a tirar bastante coisa. Antes eu levava uma vida muito pesada, vamos dizer assim. Hoje eu vejo que eu tento cada vez mais levar uma vida leve, relacionamentos leves, negócios de uma maneira leve, minha espiritualidade de uma maneira leve, e tudo isso de certa maneira. A única coisa que a gente não quer leve é o porquinho, né? A grana pode vir pesada, a grana pode vir pesada.
pesado. Manda vir. Isso daí a gente não leva não. Então eu vi que muitas coisas lá atrás, que eu comecei a adotar lá atrás, me ajudam nos dias de hoje. Sim. Aquele executivo que está nos vendo e que ele está conectado nesse meio de... Ele quer cada vez mais alcançar uma alta performance pessoal. Por onde ele começa, cara? Por onde ele, nessa sua jornada do que você viu? Ou é mesmo ele quer fazer o seguinte, cara, eu quero me tornar o Iron Man. Pô, como é esse caminhar, cara? Então, eu gostei muito do que você falou, que entrou no ponto mais importante. A mala estava pesada. Então, você tem que entender qual que é o seu principal desafio, qual que é a sua necessidade. E não ter medo disso. Só que, aonde é o primeiro alicerce, o mais importante, e você já mencionou isso, educação. Então, se você começar a investir em educação, e não é negócio da NASA, começa nos princípios básicos, Sócrates, nos grandes filósofos, nos grandes executivos, o que eles fizeram. E aí eu vou te dar um exemplo que eu tenho muito orgulho. Esta minha primeira obra aqui, em 2005... Que legal você ler. Qual é o nome, tá? É Como Vender Seu Produto ou Serviço como Algo Concreto. Essa obra nasceu de qual necessidade? Poxa, isso eu tava com, 30 anos, eu era muito jovem. E eu não tinha acesso a presidentes. Então qual que foi a minha ideia? Por que não escrever um livro para poder entrar como cartão de visita? Você hackeou o sistema, né? Exatamente. Aí, e olha que engraçado, eu lembro de um cara que ele falou assim, não, ele mandava um sapato pro cliente numa caixa, eu não sei se isso é verdade, numa caixa falava assim, não, agora que eu estou com o pé dentro da sua empresa, me convide para colocar o outro. Aí da hora eu fiz a conta financeira, cara, quantos sapatos eu vou comprar? E aí eu falei, não, eu vou escrever um livro. Aí o que eu mais sei? De vendas. O que mais? Adoro psicologia. Aí eu comecei a escrever um livro sobre a psicologia aplicada à área comercial. Legal. Gente, quando eu comecei a entregar, era impressionante porque os caras... Nossa, vendedor que escreveu livro, aí já era raro. Sim. Vendedor que escreveu livro de psicologia aplicada e método, me recebiam. Sim. Então... Pô, esse cara é diferenciado, alguma coisa tem. E tem que partir da onde? Da onde dói. Você deu dano de Aquiles e, logicamente, você vai colocar o quê? O que você mais sabe fazer para suportar isso. E na época era... Eu sei vender e falar de psicologia. Preciso ter executivos me recebendo. Então, casou. Aí, nessa obra, eu tenho até vários executivos que assinaram, como eu fiz até hoje nessa obra. E no meu próximo livro eu quero você lá também rubricando. Com toda certeza. Então, você acredita que o conhecimento ele é muito importante para esse executivo ele dar os primeiros passos? Em cima da necessidade que ele tem atual. Tá. Vou te dar um exemplo. Eu nesse caso desse livro, eu ganhei um prêmio da Comper. Que legal. Eles me mandaram até para os Estados Unidos. Bacana. Por quê? Eu descobri um jeito de vender de forma diferente. Tá. E da onde que veio o conceito? Na época eu fiz o MBA, gerenciamento de projetos, e eu aprendi aquele negócio de projeto tem que ter acabativa. A WBS, Work Breakdown Structure. Então, na verdade, o que eu fazia? Eu entendi o que eles precisavam, fiz baseado no comportamento, no livro, tudo bonitinho, mas com acabativa. E aquilo foi tão fantástico que hoje a empresa ainda usa o discurso que a gente chama de end-to-end. E me levaram para os Estados Unidos para poder aprender o SAP, que acabei trabalhando no SAP também. Mas para aplicar esse método aqui, que eu simplesmente peguei o conceito de gerenciamento de projetos, que é a tal de WBS. Um dos conceitos dentro do arcabouço do PMBOK, Sim. Pega um Sim. E se apropria dele. Usa, aí você começa a resolver um monte de problemas. E você acha... Desafios, né? Não é problemas, Sim. desafios. E você acha que quando você olha cada vez mais, estou com 41 anos. Jovem. Mas a vida... Você sabe que quando você faz 40 anos, você começa a ter várias reflexões, né? Acelera. Acelera. Você acha que dentro dessas reflexões... E quando eu comecei a ter essas reflexões, quis levar cada vez mais uma vida mais saudável. Eu vi que meu corpo não era mais o mesmo, começa a mudar as coisas... E me ligou alguns sinais para eu poder realmente focar nisso. Sim. Falando da parte... Você falou que perdeu 30 quilos e você hoje se vê de uma maneira completamente diferente. E nós estivemos também de uma maneira diferente. Ou seja, um cara que... você tá toda hora malhando, fazendo as coisas e tirando foto, fazendo um monte de coisa legal. Show de bola.
Como é que um executivo ele pode começar nessa jornada? Quais são os primeiros passos para se tornar um Ironman? Então, no sentido físico da coisa. Eu vou te dar algumas dicas que hoje parecem bem disruptivas, eles beliscam muito a inovação porque são diferentes. Mas, qual que é a minha ideia? Primeiro, qual que é o seu principal desafio, qual é a sua principal necessidade? Tá. Vamos supor que você tem uma super reunião, você tem que se preparar para ela. Tá. O que eu sugiro? Pega, primeiro, o podcast do assunto que você vai falar na reunião e faz 1 hora de caminhada escutando vários podcasts, vários autores daquele assunto. Isso é muito legal. Você já fez 1 hora de caminhada. Depois, sabe o que você faz? Pega o seu celular e se grava falando o que você quer dizer. Mais 1 hora caminhando. E aí o que você vai fazer? No outro dia você vai correr ouvindo você falando o que você vai falar, que eu brinco que é o dry run. Sim. Só aí, 3 horas de andar. Aí daqui a pouco, essa é a magia, o seu corpo começa a integrar e ele vai falar assim, cara, você não vai começar a correr? A gente já andou ontem, andou anteontem, andou hoje. Pô, eu tô com músculos bons. Você não quer correr? Sim. O seu corpo vai pedir. Ele vai falar, você tá consumindo muita caloria. Vamos correr. Tomando muito vinho. Pô, você já tá aguentando? Vamos lá. Então, primeiro, de novo, seu principal desafio, sua principal necessidade. Acopla ela ao seu dia a dia de atividades físicas. Sim. E começa andando. Gente, assim, vocês não precisam ser neuróticos que nem eu. Porque dá pra você nadar com fone de ouvido. Mas se todo dia você separar 1 horinha que você vai ter uma reunião que você consegue gerenciar, uma reunião que você não vai aparecer, sim, ou uma reunião com o seu time onde você vai só prestar o ouvido, os conselhos, faz andando. Sim. Você lembra, né? Eu pelo menos tenho vários vídeos no meu YouTube, eu correndo dentro de casa na nossa época de isolamento. Sim, sim. E aí, por que não fazer uma reunião andando na sua sala? Não te custa nada e você junta a necessidade. Aí, a consequência é mais saúde, sim, ficar mais bonitão, você emagrece. Agora, se não, vamos resolver a necessidade, o principal desafio, e aí a gente vai integrando, nesse dia a dia. E você trabalha também com o conceito de micro-recompensas na sua vida pessoal? Quando você, por exemplo, você passou por uma prova muito grande, você, sim, também tem aquele... Como é que você atua com as micro-recompensas da vida? Porque eu acho que o conceito de micro-recompensas, eu tento utilizar muito para a vida não ficar muito... Porque senão, você sabe, senão não tem fim o elástico, né? Você estica, daqui a pouco você tem um burnout. Sim. Então você precisa, sim, ter calma, né? Como é que você atua com as suas micro-recompensas depois de uma grande conquista ou um grande passo que você deu no sentido da sua vida pessoal? Aí eu vou contar 2 aspectos, que aí eu vou contar publicamente, apesar que as pessoas já sabem. Mas assim, eu li um livro sobre os 5 desafios. E eles falavam justamente de você trazer uma coisa nova. Uhum. E essa coisa nova, e aí são uma coleção de estátuas que eu tenho. Aquelas estátuas do Thundercats, Superman e tudo, eu tenho uma coleção bem grande de 20 anos. Olha, quando vocês forem fazer uma call com ele, vocês vão ver uma série. E parabéns, viu? Muito bonito lá. Eu curto demais. Só que aonde eu associo? Eu tive a oportunidade de estar num projeto com a Accenture. Legal. E eles foram super legais e me deram voz. O que eu quero dizer com isso? Me chamaram a uma reunião, eu estava trabalhando na época na Boa Vista, e falaram assim, gente, era muita gente na reunião. Eles tinham um problema grave para indenizar as pessoas de Mariana, daquele acidente. E aí eles chamaram o Dominique aqui e me deram voz. Aí eu falei para eles, gente, é assim, se a gente pegar este recorte aqui, você consegue provar para o juiz que essas pessoas estavam lá. Deu um silêncio na sala. As pessoas... Nossa, por que a gente não pensou nisso? E aí, deu tudo certo, começamos as indenizações, arrancamos essa parte do mainframe, lá no caso da Boa Vista, para usar esse dado. Só que o que eu fiz? Comprei a minha estátua do Thundercat, com a espada dele, e toda vez que eu olho nela, eu lembro daquele meu projeto que eu ajudei 6 mil pessoas e tive esse relacionamento com a Accenture. E eu também sou um cara que eu gosto muito dessa linha visual, principalmente quando consegue uma grande conquista, ter alguma coisa visual. Eu acho que também é uma lembrança positiva que te ajuda a construir outras também, né? Exatamente. E uma coisa que você não pode ter medo, e aí por isso que eu citei o livro no começo,
é que eu tinha essa coleção 30 anos, 20 anos tem a coleção, o meu Hulk lá grandão, muito privada, ninguém via. E nesse livro ele falava assim, leve para os seus pares, para os executivos da empresa, uma coisa que você faz diferente. E quando eu levei as estátuas, os caras piraram. Sim. Acharam muito legal. E aí veio essa onda agora, que todo mundo tem estátua, mas na minha época, ninguém tinha aquilo. Aí eu mostrei assim, eu tava na Sonda naquela época, eu mostrei com o time assim, tímido, adoraram. Então, a minha mensagem, aí eu vou falar até desse outro livro aqui, que eu fiz na minha época que eu tava na IBM. Qual é o nome? É The Winner's Map Methodology. Esse aqui vendeu muitas cópias, uma que eu acho que foi minha mãe que comprou, porque ele é um livro internacional. O que aconteceu? Na IBM, eu fazia uns whiteboards, minhas lousas, e os caras, cara, lança um livro. Só que a IBM você tinha muita conexão internacional. E os caras, Dominique, você já fez um livro em português? Faz um livro em inglês. Aí eu falei, cara, mas você faz essas suas lousas, você fala em inglês, elas lousas, cara, faz um livro em inglês. Eu falei, mas não vai vender, eu sou brasileiro. E não vendeu, mas virou um troféu. Sim, sim. Então é um negócio que eu tenho muito orgulho, mas você precisa perder o medo da criatividade, que cai naquilo de entender as suas recompensas. Sim. Porque isso aconteceu muito na SAP e eu acho que na Service Now. Porque eu fui muito tempo Sales Specialist. E os Sales Specialist, você perde palco porque o account é muito bom e o técnico é muito bom. Sim. Então o account é muito bom, ele faz a apresentação. E quando a coisa engrossa muito, entra o técnico pré-vendas. Então os seus specialists ficavam ali meio, posso apresentar? E nunca ia. Sim. Então, aonde eu extravasava minha criatividade? Fazendo os bonecos, fazendo todas essas coisas diferentes. E de novo, como este aqui... Sendo criativo e não tendo medo de você se expor. Eu tenho alguns prêmios aí, mas eu te conto daqui a pouco. Eu tive alguns prêmios por ser criativo. Sim. Então não tenha medo de colocar a campo a criatividade. E tem uma questão também que você falou, poxa, eu construí um livro, construí uma obra em inglês e talvez poucas pessoas compraram naquele momento. Só que uma coisa que eu aprendi na vida é que do momento que a gente constrói algo, a gente às vezes impacta umas... Às vezes a gente fala, cara, eu não impactei poucas pessoas, mas a gente não tem noção do que aquilo lá causou. Aquilo lá às vezes causou uma onda positiva que a gente não vê. Mas outras pessoas que foram impactadas por aquilo, nossa, conseguem ver assim. Às vezes eu converso com pessoas de mercado, converso com amigos meus do mercado, eles falam assim, pô, Vinícius, aquela coisa que você fez lá atrás. Eu falo, nossa, tem coisa que eu nem me lembro. Eu falo, caramba, eu fiz isso mesmo. Então, assim, às vezes, coisas que a gente faz hoje vão gerar um impacto ou lá na frente, ou gerar um impacto que a gente não consegue ver. Mas é sempre bom a gente colocar boas coisas no mercado, né? E falando de boas coisas, cara, a gente abordou aqui bastante pontos de alta performance pessoal. E essa sua alta performance pessoal, ela também desdobrou em uma série de fatores, uma série de conquistas na sua alta performance executiva. Sim. Eu gostaria de explorar um pouco mais isso, que você falasse um pouco agora de maneira estruturada das empresas que você passou e como esse sentimento de necessidade, essa melhoria da sua alta performance pessoal, como ajudou no mundo dos negócios. E depois colocando a bola mais no chão, como isso também pode ajudar um executivo, uma pessoa de alta performance que vê a gente. Então, como essa alta performance pessoal te ajudou a ganhar dinheiro, te ajudou a crescer no mundo dos negócios? Adorei essa pergunta, Vinícius, porque uma coisa que a gente não pode se iludir, que tem que manter o olho na bola. É a meta, é o que você tem que cumprir. Hoje, pesquisas mostram mesmo que, olha, não é mais o relacionamento com a hierarquia alta que te garante hoje na sua estrutura. Perfeitamente. Hoje o que te garante é resultado. Te garante e também te exclui. Então, assim, não pode perder o olho da bola. Agora, não perder o olho da bola não quer dizer que você não pode ser mais participativo, mais ESG, mais um contribuidor coletivo. E aí, de novo, né, nessa cena de querer palco e querer usar a criatividade, na SAP
além de trazer o resultado, que foi o Clube do Havaí, assim por diante, eu tava de olho, o que eles fizeram? Eles fizeram um concurso para você apresentar alguma coisa nova que associasse o HANA, que era o novo RP deles, o SP HANA. E o que eu fiz? Eu peguei cubos mágicos de diversos e fiz uma associação ao HANA. Esse aqui é um cubo mágico, eu não consigo mais montar esse. Mas essas diferenças de cubos mágicos, simplesmente fiz o videozinho caseiro em casa. Isso foi em 2015. E aí eu mandei o vídeo, passou aos Estados Unidos, concorri com a Itália, concorri com todo mundo. E acabei ganhando na época 5 mil euros, 20 mil reais. Então assim, você tem que juntar o prazer sem perder o olho da meta. Sim. Então, fiz isso aqui, ganhei, tudo super legal. Uhul, mas tava fazendo clube, tava ali entregando. E assim, gente, a meta, ela tá ali para ser batida. Sim. Mas as pessoas também não só contratam batedor de meta. Você tem que lembrar que você tem que integrar um time. Sim. E eu uso uma história que inclusive tá nesse livro, que é assim, tudo bem, você, Vinícius, é um cara performa pra caramba, você vale por 3 caras. Parabéns, você bate as metas e tudo. Só que você chegar atrasado todo dia, você desmotiva 10. Exatamente. Então, Vinícius, quando você ficar valendo por 10, aí a gente pode conversar. Mas se não, eu preciso da sua colaboração, cara. Sim. E se hoje para a empresa é importante todo mundo estar aqui, tal horário, esteja. Sim. Então, é essa gestão. E, de novo, não perder o olho da bola, que isso que é que vai persistir você na empresa. Mas contribuir, trazer ideias novas, ajudar a empresa a reduzir custo, mas outras coisas que estão ao seu alcance, Sim. faça que as pessoas estão vendo. E essa questão, por exemplo, você sempre foi um cara muito criativo. Você falou, por exemplo, do livro que quando você era jovem, você escreveu o livro e aquele livro te ajudou a abrir portas. Sim. E você citou agora, por exemplo, um caso mais recente, que é o caso do Cubo Mágico, que te ajudou também a abrir portas, ajudou a ganhar prêmios. E como é que um executivo ele consegue fomentar a sua criatividade? Porque ainda mais hoje, no mundo da inteligência artificial, no mundo que nós vivemos, a criatividade ela é um grande ativo hoje do ser humano. Como é que você vê que um executivo que está nos vendo, um empreendedor que está nos vendo, ele pode ter essas sacadas que você tem? Ele pode fomentar a criatividade. Um ponto importante que você citou é o estudo, né? Ou seja, tem que ser um cara que estuda, que pesquisa. Mas quais dicas mais você daria para um executivo poder ter essas sacadas, poder ter esses insights? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, Vinícius, que eu tô vendo que ele é todo tatuado. Então, assim, faça as seguintes tatus. Mas é uma brincadeira, pelo amor de Deus. 2 frases que eu uso demais. Treino difícil, prova fácil. Sim. Cara, é assim, é cozinha, é pular corda. O que você botar, quero ser mais criativo, quero fazer um Ironman, treino difícil, prova fácil. Você vai ter que treinar todo dia. E por que eu cito muito o Ironman? Que o Ironman não dá pra você treinar um mês antes que você vai fazer. Você vai quebrar na prova. E a gente tem essa ilusão que, não, eu vou treinar ser criativo mês que vem, uhul! Não. Treino difícil, prova fácil. A segunda tatuagem nunca é sobre você, é sempre sobre o outro. Quando você começar a fazer isso, você vai entender o quanto nós temos um ego a ser gerenciado, que não é uma coisa ruim. A gente mora em casas, mora nas cavernas por causa disso. Mas quando você começa a se despir disso e pensar no colega, conversar com o colega, você vai começar a perceber pontos de criatividade, pontos que você pode investir, que podem começar de forma discreta. Por exemplo, como a gente falou, eu quero aprender a falar. Poxa, tem um curso da Ana Holanda, escrever. Curso da Ana Holanda de escrita afetuosa. Faz um curso desse, porque o conceito dela é, se aquilo que você escreve te afeta, vai afetar outros. Sim. Então, você tem uma ideia? Primeiro, grava no seu celular para você andando, né, fazendo exercício, se escuta. Não está seguro? Mostra para o filho, mostra para a esposa, mostra para o companheiro, mostra para a companheira, mostra para o seu a pessoa que você ama. Sim. Aí treina mais um pouco. Oxa, agora ficou bom. Deixa eu me gravar em vídeo. Pra você só. Você tá criando musculatura. Aí daqui a pouco mostra pros colegas.
Hoje a gente tem turmas em WhatsApp, mas vai com cuidado, né? Porque tem turma que só mete pai, tem turma que é legal. Mas passo a passo. E sempre pensando, nunca é sobre você, sempre sobre o outro. Porque aquilo que você faz pro outro ecoa em você. Então, faz com carinho, mas respeita o seu time, né? Treino difícil, prova fácil. Todo dia um pouquinho, daqui a pouco você fica craque em qualquer assunto. Você sabe que um dia eu fiz um curso de desenvolvimento da criatividade e com o pessoal da Rebelde e do pensamento rebelde. E aquele curso ele falava sobre um dos módulos do curso era sobre dark spaces. E os dark spaces, por exemplo, você tem um saquinho de carregar pão, por exemplo. Esse saquinho de carregar pão, ele é feito para carregar pão, mas o pessoal às vezes coloca nesses saquinhos, né, a publicidade. Então assim, ou às vezes você, por exemplo, um dos exemplos que tinha lá, você tinha uma escada mesmo, que aí o pessoal colocou tipo um piano na escada, sabe? Sim. Então sim. assim, o que o curso ele te levava a estimular? O uso da criatividade em lugares onde são lugares inusitados. Então hoje quando eu olho um carro, hoje quando eu olho um sistema, hoje quando eu olho, sei lá, qualquer tipo de ponto, eu sempre tento pensar fora da curva, por mais que aquilo não é feito exatamente para aquilo, mas como eu posso extrair o máximo potencial daquele ativo. Veja, uma escada que vira um piano, um saquinho de carregar pão que vira uma publicidade ambulante. Sim. Então, assim, eu acho que são ferramentas, né, que também a gente vai descobrindo conforme a vida, conforme os estudos. Você mesmo colocou quanto o estudo, quanto você ser inquieto na vida é importante, né? E até mesmo a questão desse pós-Covid que nós vivemos, né? As pessoas ficaram muito isoladas, eu acho que até mesmo fomentar a criatividade em momentos onde a gente ficou isolado também ajudou muito. Como é que você, inclusive falando sobre isso, como é que você lidou com essa criatividade toda no momento da pandemia? Como é que você administrou isso? A primeira coisa que a pandemia para mim foi uma bênção, tirando a parte dolorosa, mas a gente se reinventa. Então, logicamente, na pandemia, o que eu fiz? Fiz outro livro. Então, não teve como, cada um usa o seu jeito. E eu lembro que nesse conceito desse livro, e aí ele virou um e-book, porque não dava para publicar ele impresso, ele tratava do executivo híbrido. O que é o executivo híbrido? É um cara que consegue ser abrangente e profundo, que vários de vocês são, mas aonde está a pegadinha? No momento certo. Sim. Então, e aí eu criei um alicerce que aí está nesse livro, que é o que eu chamo de WinMap, que é um método que ele vai trabalhar alguns parâmetros. Primeiro, eu tenho que ser empático. Empático é colocar o seu chapéu, colocar o seu boné, colocar Sim. suas tatuagens. Sim. Então, primeira coisa, tem que ser empático. A segunda coisa, ao processo cognitivo. Sim. Que eu falei, você tem que entregar a informação no momento certo. Se eu ficar vomitando um monte de coisa, você não vai aprender. Pelo contrário, você bloqueia. Exato. Porque é muita informação. Então, eu tenho que ser empático, vestir o seu chapéu. Eu tenho que respeitar o seu cognitivo. Sim. Terceiro, eu tenho que ser interativo. Gente, escutar não é esperar a vez de falar. Então, se eu estou aqui com o Vinícius, aí eu uso essa analogia no livro, aí vocês vão ver, é jogar para o ímpar. Par. Ímpar. Putz, ele ganhou. Agora, se eu faço e ele não responde, acabou o jogo. Sim. Então você tem que ser empático ao seu processo cognitivo e interativo. Se eu coloquei o 2, eu tenho que esperar a sua resposta. É um ping-pong, né? É um ping-pong. Então, não adianta você não ser interativo, porque senão você fica falando e o outro lado não está escutando, porque chega uma hora que bloqueia, é muita informação. Sim. E a última é sustentável. O que eu quero dizer com sustentável? Cara, se você não... Aquela história da Fiel Machado. Eu, por exemplo, todo mês de outubro, novembro, dezembro, é onde eu me atualizo de tudo para refletir em livros, para refletir num treinamento, para refletir em outras coisas. Mas eu preciso estar sempre me atualizando. E se você não coloca no seu dia a dia Sim. um momento de fazer isso, se atualizar, não é sustentável. Aí não para de pé. Então, vamos lá.
empático, Sim. eu tenho que vestir o seu chapéu. É sobre você, é sobre o outro. Não é sobre você, é sobre o outro. Sim. Vinícius já está detonando aqui. Segundo, ao seu processo cognitivo, então, ao seu aprendizado, a sua capacidade de reter informação naquele momento. Tá. Pô, você recebeu uma chamada do seu filho que está nervoso. Seu processo cognitivo sai pela janela e está ali com o seu filho. Eu vou continuar falando? Sim. Entendeu? E aí vem a parte da interação. Pô, seu filho tá com problema? Não tá vindo o parou, não tá vindo a bola do ping-pong. Então para de falar. Vinícius, o que eu posso te ajudar? Acabou. E logicamente sustentável. Afiar o machado, fazer exercício. Não precisa ser um Ironman. Vai caminhando, vai andando. Isso tudo tá a ideia aqui no WinMap, que é o método sistêmico de comunicação. Que legal. Que você vai trabalhar 360 esses 5 aspectos. Daria só do WinMap, daria pra gente ficar falando aqui umas 2 horas, né? Espero que queiram me ouvir, É porque muito do que você falou também tá ligado a essa nova gestão, né? Ou seja, Total. Hoje a gente sai de um momento onde a gente sai muito de uma gestão industrial, né? De uma gestão pós-Covid. Hoje em dia eu vejo que a gestão em si, mais admirada, ela é uma gestão humanizada, né? Sim. Ela é uma gestão muito com base nos pilares e valores que você acabou de citar pra gente. Então eu acho que o mundo está mudando muito, ainda mais quando a gente olha inteligência artificial, a gente olha essas mudanças tecnológicas, né? Ou seja, tirar um executivo de uma visão analógica para uma inteligência híbrida, né? Ou seja, a gente tem vários, ao mesmo tempo que a gente tem vários desafios, mas também a gente tem caminhos, né, que podem nos ajudar nessa jornada. E por falar em caminhos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como é que você está olhando, Dominique, esse futuro? Quais são os seus próximos passos? Você é um cara criativo pra caramba, você é um cara inquieto. Você não vai aguentar aqui na cadeira? Não aguenta a cadeira. Daqui a pouco o Dominique tá correndo aqui, tá malhando, tá? Eu não me aguento parar na cadeira. Não, para, fica. Você tá correndo. Você é um cara inquieto, você é um cara de alta performance. Como é que você vê esses próximos passos? Porque esses próximos passos que você vai falar também pode influenciar, pode entusiasmar pessoas aqui que estão vendo, né? Sim. Quais são esses próximos passos de carreira seu? Para onde você quer que você está olhando, cara? Então, primeiro, sonhar grande não paga conta. Então, e não custa nada. Então, eu tenho meu sonho. Qual que é o meu sonho que eu estou materializando e eu vou explicar para vocês. Na década de 60, 70, a gente tinha o SWOT Analysis. Sim. Aí depois entrou nos anos 80, as forças de Porter. Sim. Anos 2000, Oceano Azul, Oceano... E o que a gente tem de novo que está conectando tudo? Não tem. A gente teria que fazer um SWOT Analysis digital, baseado em inteligência. Então tem um mar de oportunidades. Então a minha ideia é fazer esse livro, que é o Vencer 360, num programa de treinamento gourmet. Ó, que legal. Ou seja, eu vou trabalhar em cima de resolver o seu principal desafio. Legal. Se você é um cara que não tem nenhum desafio e não tem um principal desafio, aí você não tem o que falar comigo. Mas, se você não consegue identificar um principal desafio... Aliás, deixa eu falar o que é o principal desafio. O principal desafio é abrangente, profundo, e se você resolver ele impacta todos os outros. Esse é o principal. Então a gente tem uma bandeja de desafios. Sim. E aí eu tenho um programa de treinamento gourmet para resolver o seu principal desafio, que é abrangente, profundo, e se você resolver, ele conecta e impacta positivo em todos os outros. Você aprendendo o método no programa que eu vou te passar, você passa a resolver todos eles. Olha que interessante. E 360 graus. Muito bom. Então a ideia, o que eu quero fazer é eu poder entrar nas empresas e falar assim, olha, hoje, você precisa aumentar a receita, eu tenho uma comunicação de influência, depois eu tenho um método sistêmico de comunicação para você deixar todo mundo na mesma comunicação para aumentar a receita. Puxa, mas eu estou falando de produtividade. Então vamos lá, eu tenho uma comunicação de produtividade que é baseado no comportamental. Aí a gente vai falar de Skinner, Pavlov, todos os grandes papas da psicologia aplicando no comportamento das pessoas para melhorar a produtividade.
Posso te contar um segredo? Sim. Que eu, como é que apaixonado... segredo vou contar um segredo pra vocês, que um cara que é apaixonado pela psicologia. O que acontece? A psicologia sempre foi o papa em estudar o comportamento humano. Aí chegaram os marqueteiros. Sim. Então, psicologia correndo contra os marqueteiros que também estão estudando comportamento. Só que aí teve um cara lá atrás, que é o financeiro, que estava só olhando. Isso aí é coisa de louco. Aí chegou supply chain. Putz, supply chain começou a estudar. Sim. A hora que o financeiro caiu a ficha do quanto entender de comportamento é importante, eles estão em primeiro lugar. Todo financeiro, quando você perguntar, ele fala assim, deixa eu entender a jornada do cliente, deixa eu entender a jornada do funcionário, porque ali tem um monte de redução de custos, deixa eu entender por que ele faz assim. Então, esta visão 360, dentro de um programa que vai trabalhar num módulo gourmet para atender cada um desses caras, e aí tem a comunicação estratégica que mostra como o executivo pensa, tanto reptiliano, córtex, como essa conexão acontece fisiologicamente dentro do cérebro, para o financeiro, para o RH, conseguir saber como que a gente vai tocar isso aqui para ter produtividade, para ter mais lucro, para evitar evasão, perda de talentos. Então, o meu futuro é tentar ser o próximo grande estratégia, grande técnica estratégia, para um dia, as pessoas falarem de mim, né? Olha, eu acho que você consegue, viu? Porque você é um cara bastante criativo e conecta bastante coisa. Eu concordo com você. Principalmente agora eu reforço, no momento que nós vivemos, né? Que é um momento de transição. Eu acho que transição global, né? Do mindset de gestão, né? Eu acho que a gente precisa ter um renovo, né? A gente precisa... As empresas elas estão muito cansadas dos modelos tradicionais de gestão atual. Então, tanto que eu acho que isso chega num bom momento. E você sempre teve esse sonho? Sempre foi um sonho seu entrar cada vez mais nesse meio de educação, ajudar as empresas nisso? A resposta é sim, porque... A vida te levou para isso? Me levou e é tão engraçado que eu dou aula em MBA há 20 anos, desde os anos 2000. Pô, então você a sua carreira já está muito conectada com isso. E sabe de onde veio? Os caras falam assim, não, cara, como você escreveu um livro, vem da aula. Olha. Então hoje tem muita carência e muita necessidade. Sim. E eu queria dar um exemplo, até para te cutucar, você é um cara de tecnologia. Gente, o mundo está mudando a uma velocidade gigantesca. Tá aqui o papa do inteligência artificial. Pensa você, que tem cabelos brancos, geração X, que nem eu, 52. Pense em você no cara que programava lá em Assembly para poder fazer os programas do mainframe, que acessava o COBOL, blá blá. Esse cara simplesmente foi por front-end, porque as aplicações ficaram cada vez menos código, aí você tem low code, tudo lá. Sim. Gente, aí depois os códigos, todas as ferramentas faziam. Essa semana eu fui lá, tem criança programando onde eles falam com o computador. Sim. Então se você pega o cara que digitava código, depois a ferramenta digitava o código, e hoje as crianças programam com low code, no code. Sim. Cara, é mudança total de paradigma. Absurda. Imagina essa criança falar assim, eu tenho que escrever texto, eu tenho que botar linha de código, eu tenho que ter linguagem de computador. Ela não vai conseguir nem conceber isso. Sim. Então, imagina com ChatGPT, inteligência artificial, que você escreve um texto, daqui a pouco eu vou falar o que eu quero, ele escreve melhor que eu. Então, a gente tem que ajudar através da educação, fazer esse pulo que é inevitável, para a gente ter um resultado mais palatável, para a gente conseguir sair do outro lado com mais sucesso. Mas eu queria ver a sua opinião, você é um cara de... eu compartilho total. Eu acho que além da gestão estar mudando, as competências do qual um executivo precisa ter também mudaram. É o que a gente fala bastante no mercado. Você não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas você vai ser substituído por uma pessoa usando a inteligência artificial. Então, assim, nós precisamos também mudar um pouco o nosso formato também de ver essa nova empresa contemporânea, para onde nós estamos indo, como vamos e com quais conhecimentos nós vamos. Mas, Dominique, eu ia te fazer uma pergunta.
você está muito próximo também, até mesmo pelo seu papel no Gartner, você está muito próximo desses grandes líderes, grandes executivos. Você está vendo a mudança acontecer? O mercado ele está, na sua percepção particular, o mercado ele está se movimentando em prol de uma grande mudança de gestão? Ou você acha que essas grandes bases, esses grandes executivos, eles ainda não acordaram? Olha, Vinícius... Trazendo uma opinião pessoal. Eu vou te dar... você falou, tocou no ponto. Sim. É uma opinião pessoal mesmo, porque eu vejo assim... e eu já escutei isso de presidentes importantes que estão na mídia, podcast, sim, o cara tem livro e tudo. E ele falou assim, Dominique, esse negócio de ter livro, ter as outras atividades, ter o seu plano B, ter como marcha, tudo, é muito legal. As empresas querem, mas as pessoas não. Então, eu vou falar isso com muito carinho. As empresas querem, porém, toma cuidado. Se você é presidente da empresa, cara, vai tranquilo. Porque você é o cara que manda. Se você não é o cara que manda, você vai ter um problema de vaidade, de ego. Ser diferente não é ser simples. As pessoas... E isso é uma frase também para tatuar. O que eu desconheço, eu desqualifico. Se eu nunca bebi um vinho, eu falo que ele é ruim, mesmo sem ter bebido. O ser humano tem isso. Nunca experimentou o negócio, mas eu não quero. Mas é natural. O que a gente não conhece, a gente desqualifica. Então, fazer tudo isso começa ontem. Eu estava vindo com Uber, moça de 35 anos, 2 filhas, ela saiu da empresa. Eu falei, você está com 35 anos? Escreve um livro dessa jornada. Porque quando você chegar aos 52, esse livro vai fazer uma diferença. Com então, certeza. Não tire o sonho. Faça seus livros, faça seus ideais, faça suas elaborações, faça. Mas seja mais discreto se você não for o cargo de poder, se você não for o líder, se você não for o dono do timão, o cara que está pilotando. Vai com cuidado. Isso eu já ouvi porque é do ser humano. A gente tem... Sim. O que a gente não conhece, a gente desqualifica. Ser diferente é tomar porrada, é não ser entendido, é ser desqualificado. Sim. E é o game. Lembra que eu falei? Não tira o olho da bola. E faz essa sua jornada particular. Mas é minha opinião. Não, mas é uma opinião muito, muito nobre, muito válida. E essa... a gente conversa bastante, eu também estou muito focado nessa construção de mentorias, essa construção de educação. A vida também me chama cada vez mais para isso. Para você é fácil gerar conteúdo? É fácil traduzir tudo isso em slides, em obras assim? Quais são as técnicas que você daria aqui para uma pessoa que também tem um grande conhecimento e ele quer traduzir, ele quer começar a ensinar, ele quer começar ele já tem possivelmente uma rede inteira e ele quer começar a fazer essas mesmas coisas? Ou seja, quais dicas você daria para ele poder começar a prestar escrever um livro, fazer mentoria? É assim, primeiro eu vou te parabenizar, porque assim, fazer a entrevista, a gente faz um curso, a gente aprende, a gente coisa. Mas fazer o podcast rodar é outro skill. Sim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, por isso que eu estou te parabenizando, se você tem um podcast, você não é bom só na entrevista. Você é bom no ecossistema. Que é postar, colocar, interagir, achar o cara que você vai entrevistar, fazer uma boa entrevista, preparação. Então, não é só aquele ponto. Então, a primeira coisa que eu falo primeiro, identifica a sua fortaleza. Sim. Por que o Dominique não tem podcast? Porque eu não consigo fazer isso. Eu consigo entrevistar e eu consigo ser entrevistado. Mas todo esse ecossistema que você faz, não consigo. Então, o que eu não consigo, eu terceirizo. Sim. Entendeu? Então, a primeira coisa entende, primeiro, quais são suas fortalezas e foca nelas. Sim. O que não é fortaleza, você terceiriza. E a outra coisa, começa devagarzinho. Sim. Lembra que eu falei brincando? Poxa, se você quer fazer um negócio, começa andando, aí andando, experimenta, grava, mostra pro outro. Faz o conteúdo. E gente, conteúdo, ele está em todos os lugares. Hoje, a vinda para cá com Uber, a nossa preparação da nossa conversa, a discussão com meu filho, que se Deus quiser ele foi fazer uma prova, ir com ele de manhã, tomar o café, tudo é conteúdo. Você ouve as melhores roteiristas,
Os melhores comediantes, eles fazem comédia das coisas do dia a dia. Então, esse processo de roteirização, que inclusive está no treinamento, esse processo de roteirização, ele é simples porque ele está em todo lugar. A gente pode tirar um conteúdo, inclusive fora daqui, da nossa ida até a piscina, da nossa ida até... Tudo é conteúdo. O que você precisa fazer é exercitar, treino difícil, prova fácil, exercitar a retirada dele e, mais importante, perder o medo de mostrar. Porque tem coisa que vai ficar engraçada, tem coisa que vai ficar... As pessoas... Minha filha é craque. Quando eu falo as piadas nada a ver, ela... Aí mais de 10 piadas eu acerto 2. Pareto, né? 80-20. Mas ela faz umas carinhas dela e você tem que estar preparado para isso. Sim, então, sim. Vamos lá. Primeiro, o que você é bom. Segundo, comece a experimentar no ambiente seguro, sua família, com quem você se sente seguro. Se te criticar, você não vai ficar bravo. Aí depois você começa a fazer os roteiros, escrever. Sim. Eu sou um neurótico, né? Eu tenho, acho que 5 lousas. Eu tenho uma lousa gigante. Aí eu tenho uma lousa quando eu desço a escada com calendário. Eu tenho uma lousa onde eu treino. Eu tenho uma lousa aqui com vocês, que quando eu for... Ele trouxe uma lousa. É porque você é um cara visual, cara. Você é um cara que gosta de fazer gestão visual. Você se dá muito bem. Eu também sou um cara muito visual. Então eu tenho várias lousas que eu anoto tudo. Mas tem pessoas, como você, que, teve uma ideia, grava. Exercite isso. Treino difícil, prova fácil. Exercite isso. Não se exponha se você não aguenta. Vai com calma, vai com os amigos. Não seja maluco que nem eu e o Vinícius aqui. Estamos num podcast falando com 10 mil pessoas e tá nem aí. Não, a gente tá aí porque a gente se preparou. Mas se não é o seu gourmet, não é o seu gosto, começa. E não quer dizer que você não vai conseguir. Mas começa devagar. Com treino, com mentoria e assim por diante. Agora, falando em mentoria. Gente, tem muitas empresas que certificam. Tem muitas empresas que ensinam muitas coisas que são importantes, porque eles são ferramentas. Mas comece se doando. Eu hoje já sou formado pela Ericsson, que é uma mentoria internacional, no Brasil no IBC, tal. Mas eu comecei aonde? Doando minha mentoria para o IVG, que é um instituto sustentado pelo Bradesco, e eu dou lá a mentoria uma vez por mês para as mulheres, e eu dou 5 mentorias de graça. Por quê? Primeiro, cadeia de Maslow, né? Quando você está em autorrealização, você dá, você recebe. Mas tem que treinar a mentoria. Sim. Porque, gente, na mentoria você aprende tanto sobre você, sobre o outro. Então, leve a sério. Então, faça um curso para você ter as ferramentas e exercite primeiro no ambiente seguro, com pessoas que precisam, se doe. E aí depois, você criando Fortaleza, tem mentorias para caras do seu nível, caras maiores que você, porque é sempre um aprendizado legal. Eu acredito muito nisso. Eu também, eu fiz bastante, acho que um caminho parecido. Eu acredito muito, falo muito de empreendedorismo, né? Entro muito em startups, empreendedorismo, todas essas questões. E às vezes quando eu vejo um empreendedor de palco, aqueles caras de palco que nunca abriram um CNPJ e estão falando como tocar uma empresa, pelo amor de Deus, eu vejo que muito... dá até um ranço. Eu vejo que muito do caminho que você fez é muito do caminho que eu trilhei. Ou seja, a gente aprendeu na prática o negócio, com a vida, de falar o que dá certo, o que dá errado, para depois abrir a mentoria. Para aí sim ter base, ter caldo, né, de poder... Sim. E parabéns, cara. Eu acho que foi a gente caminhando aqui pro nosso final da entrevista. Cara, foi um papo maravilhoso. Eu nem percebi a hora. Nem sei quanto tempo a gente A única tá aqui. coisa que eu fiquei preocupado é que se eu for tatuar tudo que você falou, eu vou trocar de cor aqui. Porque eu já tenho tanta tatuagem no corpo, pelo amor de Deus. Mas, cara, que prazer recebê-lo. Assim, que papo gostoso que foi. Foi 10. A gente tem que repetir com certeza esses papos. Eu gostaria aqui no final que você deixasse uma mensagem, as suas mensagens finais, aberto, que você tocar seu coração, fale com essa pessoa, com esse executivo, com esse empreendedor, mas daqui só agradecimento, foi fantástico, meu amigo. Primeiro também quero agradecer o Vinícius e te parabenizar. Fazer isso não é fácil, como eu já falei.
E, de novo, eu acho que você tem um potencial para ser um grande mentor, porque tem muito startupeiro, né? Muitas pessoas que eu falo carinhosamente que tem um potencial gigante, mas precisa, e eu não sou esse cara, porque eu nunca tive startup, mas esse é um cara que fez startup, botou a mão na massa. Então, gente, senta e conversa. Esses caras sabem muito e porque teve o ônus e o bônus, e isso é muito legal. E, gente, o que eu queria fechar para vocês é assim, eu vou entrar muito forte no mercado com o Vencer 360, que ele é um programa de treinamentos gourmet. Ele vai te ajudar a costurar uma sequência de treinamentos para resolver o seu principal desafio. O que é o principal desafio? Aquele que é abrangente, profundo, e se você resolver ele, você impacta todos os outros. E se você não souber qual que é o seu principal desafio, vem com a gente, porque um método, que eu chamo de WinMap, método sistêmico de comunicação, vai te ajudar a priorizar, achar qual, dentro de todos esses desafios, qual que é o principal e assim por diante. Mas, gente, tem um principal desafio que eu sei que você tem? Vem com a gente que a gente vai fazer um programa de treinamento gourmet muito legal, regado a um cardápio muito gostoso, a gente toma um vinho juntos, mas a ideia é que você vai sair do outro lado com menos dor, vivendo a sua vida 360 graus, numa boa, o corpo bem, a mente boa, a estratégia boa, saber como lidar com comportamentos funcionários e, por que não, trazer mais receita, vender mais e trazer os resultados também. Então a gente tem todos esses alicerces e eu conto com você nos nossos canais, que a partir de 1/12 a gente vai a campo, legal. Vai ter Instagram, muito vai ter bom. Reels, LinkedIn, vai ter tudo lá para você poder aproveitar. Mas qual o e-mail seu que se alguém estiver vendo esse vídeo daqui 2 anos, onde essas pessoas podem te encontrar, talvez hoje ou daqui 2 anos? Qual é um e-mail que as pessoas, um canal, o próprio LinkedIn talvez? Qual é o seu LinkedIn? Fala aqui pro pessoal então, poder te achar. Um e-mail que eu tenho desde os anos 2000 lá é dominique.souza@winmap.com.br, que é o mapa que vai fazer vocês fazerem o seu desafio ser resolvido. Mas também entra Dominique com Semudo, Dominique de Souza no LinkedIn, e lá, nossa, você vai ver todas as nossas confusões, os nossos sucessos, as nossas lágrimas, os bonecos. Você vai ver, vai ter os vídeos que uma vez, deixa eu contar essa Conta, cara. Uma vez, um cara que eu sou muito fã, ele era o presidente da informática, Orlando Sintra, ele é um cara que eu sou muito fã. Ele falou, não, Dominique, você pode fazer a apresentação para os CIOs, dentro do CIO Brasil, imagina. Aí ele, eu posso tudo, Orlando? Pode. Gente, eu associei o MDM ao Superman. Eu tirei a camisa e tinha o logo do Superman para associar com o MDM, porque eu tinha só 5 minutos. Legal. Tá gravado e até hoje os caras lembram dessa apresentação. E eu tava bem gordinho. Eu fui lá e tirei a camisa. Não, Clark Kent, não sei o que, é Superman, MDM, faz o household. E aí você chega na informação correta. Meu, foi muito legal, muito legal. Agora que você tá Iron Man, você não pode apagar essa foto do gordinho, não. Não. Se você entra... e tá lá no LinkedIn, tá lá eu gordinho, em todo o processo de emagrecimento. Muito bom. Dominique, um grande prazer te receber. Assim, fantástica a sua história, as passagens aqui, foi um papo maravilhoso. E que bom, cara, que bom. Eu espero que a gente marque outras vezes. Conta comigo, Vinícius. Eu sou fã do seu Construindo o Futuro e vamos construir junto esse futuro. Você com o know-how de startup, o know-how de corporativo, com educação certeza. E vamos embora. Show de bola. Falou, cara. Obrigado, viu? Até mais, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Falou, pessoal. Tchau, tchau.